O que eu vinha falando é que eu trabalho há 15 anos já em hospitais. E o que eu tenho percebido é que durante todo esse tempo, muitos pacientes internando nos hospitais todos os dias com complicações graves relacionadas ao diabetes. Pacientes tendo infarto, tendo AVC, problemas renais, pacientes precisando amputar os pés, precisando amputar parte dos membros, enfim. Problemas que são graves e que poderiam ter sido evitados se houvesse um controle adequado da doença ao longo da vida. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas hoje, elas não têm essa visão preventiva da saúde. Elas só procuram cuidar da saúde quando o problema já aconteceu, quando precisam já remediar o problema. E é essa visão que eu quero passar para vocês, que é possível viver uma vida saudável e com qualidade, sem precisar ficar se privando de todos os prazeres da vida. Não se trata de terrorismo alimentar. Se você hoje entra na internet, toda hora você vai ver alguém falando que não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não se trata disso. Se trata de você administrar melhor os seus hábitos, a sua alimentação e de você mudar a sua mentalidade em relação aos hábitos que você adquire no dia a dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu mesmo passei por esse processo. Até bem pouco atrás eu estava bem acima do peso, estava desenvolvendo pré-diabetes, e se eu continuasse daqui a pouco estaria diabético, e eu precisei passar por uma mudança de mentalidade, da forma de ver os nossos hábitos, a forma de ver como nos alimentamos, para que pudesse haver alguma mudança nesse sentido. Durante o programa GlucoE a gente começa exatamente assim, fazendo esse trabalho, fazendo junto esse trabalho de mentalidade, que vai ser fundamental para que quando vocês entrarem nas outras partes, começarem a adquirir mais conhecimento, poderem aplicar sem ocorrer essa sabotagem, que não é culpa só nossa, porque hoje em dia nós somos o tempo todo bombardeados por informações, somos o tempo todo bombardeados por notícias, informações, propagandas, que não nos favorecem a ter um estilo de vida saudável. O estilo de vida moderno causa também esses problemas. E muitas das vezes nós estamos vivendo nesse ciclo e não conseguimos sair dele. Então é isso que quero passar para vocês, que é possível sair desse ciclo. Todos os hábitos que nós adquirimos hoje, que nós temos hoje, eles não nascemos com ele. Nós adquirimos ao longo da vida. E se nós adquirimos esses hábitos ao longo da vida, é porque é possível adquirir novos hábitos, é possível modificar isso. Então vamos começar falando a respeito de nutrientes. O que são os nutrientes? Nutriente é tudo aquilo que a gente adquire a partir da alimentação. E nós podemos dividir ele em dois grandes grupos, que são os macronutrientes, que é aquilo que o nosso corpo precisa numa quantidade maior, é o caso das gorduras, das proteínas e dos carboidratos, que é o que nós vamos falar mais hoje. E tem os micronutrientes, que o nosso corpo precisa em quantidades menores, mas não significa que eles são menos importantes. Os micronutrientes também são importantes, porque eles fazem parte de processos metabólicos que são fundamentais no nosso corpo. É o caso das vitaminas, dos sais minerais. E se nós deixamos de ingerir alguns desses micronutrientes, nós também podemos ter problemas graves de saúde. Então, a nossa alimentação ela precisa ser completa nesse sentido. Mas hoje o que nós vamos falar é principalmente dos carboidratos, que é um tipo de macronutriente que é a principal fonte de energia do nosso corpo. Os macronutrientes, tanto proteína como carboidrato, como gordura, o nosso corpo tem a capacidade de utilizar para produzir energia. Para que energia? Para tudo. Porque para nós fazermos nossas atividades, como tudo na natureza, é preciso energia. Para a gente fazer a nossa atividade física, para a gente caminhar, até para a gente comer, o intestino funcionar, para os nossos órgãos funcionar, o nosso cérebro, até para a gente pensar, porque o cérebro é o principal consumidor de glicose no nosso corpo. Então, e os carboidratos é o que o nosso corpo, a glicose no caso, que é o produto final, todo carboidrato que nós ingerimos, ele vai ser absorvido no nosso intestino e vai chegar no sangue na forma de glicose. E a glicose é o principal, é o combustível preferencial que o nosso corpo utiliza para produzir energia. Então parece muito óbvio que quanto mais carboidrato a gente come, mais glicose vai chegar ao sangue e tenderia a ficar mais alta a nossa glicose no sangue. Seria exatamente assim se não fosse por um outro hormônio, por um hormônio que é muito bem conhecido dos diabéticos, que é a insulina.
que é o hormônio que é produzido no nosso pâncreas e que o papel da insulina é o quê? É baixar, é tornar esses níveis de glicose normais no nosso sangue. E ela usa dois mecanismos básicos, usa outros também, mas para ficar simples, para fazer isso. Principal mecanismo, ela pega essa glicose que está no sangue e joga para dentro das células, para que elas possam ser utilizadas, para essas moléculas de glicose sejam utilizadas na produção de energia. Joga para dentro dos nossos músculos, do fígado, do cérebro, dos órgãos do nosso corpo. Mas o que acontece se nós ingerirmos mais carboidratos do que o nosso corpo está utilizando? Mais do que nós estamos gastando em termos de energia? O que acontece é que a insulina vai pegar essa glicose que está no sangue, vai jogar lá no fígado e lá ela vai ser transformada em gordura. E isso vai ser armazenado no nosso tecido adiposo, que é o principal tecido que armazena energia para nós usarmos depois, numa outra situação. E nós engordamos quando isso acontece. Então daí a gente já consegue extrair dois conceitos importantes. Quanto mais carboidratos nós comemos, mais glicose vai chegar no sangue e mais a insulina vai ter que trabalhar. E se nós comemos mais carboidratos do que o nosso corpo está utilizando, nós vamos engordar, nós vamos ganhar peso. Então, se nós queremos perder peso, por exemplo, é importante nós, não estou dizendo que nós não possamos comer carboidrato nenhum, mas nós temos que reduzir a quantidade a menos que o nosso corpo está utilizando. Ou aumentar o uso dessa energia do nosso corpo. É um dos papéis da atividade física, por exemplo. Mas o que acontece no diabético? O diabético ele tem uma disfunção que pode ocorrer principalmente pela falta da produção de insulina, onde o pâncreas tem uma dificuldade em produzir insulina. Isso acontece com diabético tipo 1 e com diabético tipo 2 de longa data, quando o pâncreas começa a entrar em falência. Mas o diabético também, o mais comum acontecer é principalmente o diabético tipo 2, em que ele faz um processo, ele entra num processo chamado resistência à insulina, que ele tem insulina, às vezes em doses altas, mas essa insulina tem dificuldade de agir, de colocar essa glicose para dentro das células. Então essa glicose vai se acumulando no sangue, e é isso que causa todos os problemas do diabético. É por isso que o diabético vai fazer lá o exame de sangue dele em jejum, ele não comeu nada, e a glicose está lá em cima. Como é que ela está lá em cima se ele não comeu nada? Porque ela ficou acumulada no sangue, porque ele não teve a capacidade de fazer essa glicose baixar. Então, o diabético ele precisa de algum artifício, ele precisa usar alguma estratégia para poder baixar essa glicose no sangue e isso não causar esses problemas que ele vai ter no futuro. E a principal estratégia que o diabético utiliza, na maioria das vezes, é o uso de medicamento. Hoje em dia nós temos vários tipos de medicamentos com formulações cada vez mais modernas para o diabético poder utilizar e poder controlar a doença. O problema dessa estratégia isoladamente é qual? Que se nós usamos somente os medicamentos e não fazemos mais nada para atenuar esse processo, o diabetes é uma doença progressiva. Então, o que vai acontecer é que cada vez mais vai se precisar de doses cada vez mais altas de medicamento, cada vez de mais medicamento, e daqui a pouco o pâncreas começa a entrar em falência, daqui a pouco está precisando de insulina e doses cada vez maiores de insulina. Porque se você tem resistência à ação da insulina, você vai precisando aumentar a dose cada vez mais. Por isso que é importante o diabético utilizar outras estratégias, que é o que eu vou falar com vocês, para poder controlar essa glicose no sangue. Não só o uso de medicamentos. Isso vai ajudar no controle da doença e vai ajudar a prevenir essas complicações no futuro. E a primeira estratégia, talvez a mais óbvia, mais simples, mas que não é tão óbvia assim, que o diabético precisa utilizar para controlar a glicose, é controlar a quantidade de carboidratos que ele ingere. Controlar a quantidade não significa que ele precise cortar todos os carboidratos. O diabético seria benéfico para ele fazer uma dieta low carb estrita, uma dieta cetogênica, aquela que você corta tudo que é tipo de carboidrato? O problema é que isso não é sustentável a longo prazo para a maioria das pessoas. Inclusive, dentro do programa GlucoWhey, eu falo muito sobre isso. Qualquer dieta que você for iniciar tem que ser um novo estilo de vida, tem que ser para sempre.
Porque você fazer uma dieta por um tempo limitado, aquilo não vai ser eficiente, não vai se sustentar a longo prazo e você vai ficar entrando naquele círculo vicioso, muitas das vezes naquele efeito sanfona de ganho e perde peso, que também não vai resolver problema nenhum. Mas o diabético ele não precisa cortar totalmente os carboidratos. Ele pode simplesmente moderar as quantidades e distribuir isso melhor ao longo do dia. E uma das estratégias que ele pode utilizar, que é bem conhecida principalmente dos diabéticos tipo 1, é a contagem de carboidrato. A contagem de carboidrato pode parecer um pouco complexa. Por exemplo, se você for lá no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, existe um e-bookzinho eletrônico, um livro eletrônico que mostra lá o Manual de Contagem de Carboidratos da SBD, da Sociedade Brasileira de Diabetes. E lá você encontra praticamente todo tipo de alimento e a quantidade de carboidrato que tem em cada um deles. Você não precisa decorar aquilo tudo, obviamente que não. Não precisa decorar nada. É importante que você tenha apenas uma noção, por exemplo, em média, uma porção de carboidrato tem em torno de 15 gramas de carboidrato, que é o equivalente mais ou menos a meia fatia de pão francês, a uma colher de sopa de arroz, um copo de leite, uma meia concha de feijão. Você tendo essas referências, uma dieta equilibrada para um diabético, óbvio que isso vai variar de acordo com os objetivos de cada um, vai ter em média ali uma refeição de 2 a 3 porções de carboidratos. Então, com o tempo, na prática, sem precisar ficar com aquela neurose de ficar sabendo todos os carboidratos de todos os alimentos, você vai conseguir ter uma noção, um conhecimento do que você está comendo ali. Por exemplo, em relação aos vegetais, uma dica que muita gente usa, claro que tem algumas exceções, mas que funciona até na maioria das vezes, pegar os legumes, por exemplo. Uma dúvida comum é qual legume que tem mais carboidrato e que tem menos carboidrato. Aí geralmente a dica que usam é os que são cultivados acima da terra tem pouco carboidrato. É o caso do tomate, por exemplo, do pepino, por exemplo. E aqueles que são as raízes, os tubérculos que são cultivados embaixo da terra, como a batata, a beterraba, a cenoura, por exemplo, geralmente tem uma quantidade de carboidrato maior. Isso funciona na maioria das vezes, mas tem algumas exceções. O milho, por exemplo, tem uma quantidade boa de carboidrato e é cultivado em cima da terra, né? O feijão tem uma quantidade moderada de carboidrato, é uma leguminosa, também está em cima da terra. Mas com o tempo e com a experiência, vocês vão entendendo o seu corpo, a quantidade de carboidrato. Quem usa sensor de glicose, por exemplo, consegue ver muito bem isso, que ele tem a nítida noção de quanto que sobe mais a glicose de acordo com o alimento que come. Mas a contagem de carboidrato é a primeira estratégia que pode ajudar a evitar o exagero na quantidade de carboidrato que você come. E é importante priorizar aqueles carboidratos que têm absorção mais lenta. Por quê? Existem dois tipos básicos de carboidrato, que são os carboidratos simples, que geralmente têm sabor doce, é o caso que são chamados de açúcares, é o caso da sacarose, que é o açúcar branco, a própria frutose, que é o açúcar das frutas. Geralmente esse carboidrato simples ele tem uma absorção mais rápida, então ele vai fazer um pico de glicose mais rápido. Então, geralmente o diabético tem que evitar principalmente os refinados, o açúcar refinado, principalmente, e vai ter que moderar principalmente as quantidades em relação às frutas. As frutas, daqui a pouco eu vou falar, elas têm uma particularidade que apesar da frutose ser um açúcar simples, as frutas costumam ter muita fibra. E as fibras, elas retardam a absorção desse carboidrato. Então elas não têm um impacto como tem um açúcar, principalmente o açúcar refinado, que é simplesmente sacarose pura. E os carboidratos mais complexos, que não têm sabor doce, é o caso das massas, presente no arroz, presente nos próprios legumes. Esses eles vão ter uma absorção mais lenta, eles vão ser absorvidos de forma mais gradual no intestino. Então eles podem ser distribuídos ao longo do dia sem ter um impacto tão grande assim no teu índice glicêmico. O importante é moderar as quantidades, porque se comer demais, é claro que isso vai chegar a glicose demais no sangue e vai fazer, como nós vimos, você começar a ganhar peso. Uma outra estratégia
que são as associações. É o que eu estava adiantando agora há pouco em relação às fibras. Comer o carboidrato sozinho, ele geralmente tem um impacto maior na glicose. Por exemplo, você comer um pão puro, tem um impacto maior do que você comer o pão com uma proteína dentro. Preferência uma proteína saudável, não aqueles embutidos ultraprocessados, como vamos falar no final. Mas se você comer um pão com peito de frango, um pão com ovo, por exemplo, ele vai ter um impacto mais gradual na tua glicose, porque aquela proteína que está ali, ela retarda essa absorção. A mesma coisa ocorre com as fibras, é por isso que as frutas, os legumes têm um impacto mais moderado, porque geralmente eles têm uma quantidade de fibra maior na composição. O que são as fibras, para que vocês entendam? Paradoxalmente, as fibras também são carboidratos. São carboidratos complexos. Só que a principal fibra que tem nos vegetais, que é a celulose, é um carboidrato que nós, seres humanos, não temos a capacidade de digerir. Alguns animais ruminantes, por exemplo, o boi, o cavalo, eles têm no estômago deles uma enzima que consegue digerir essa celulose. É por isso que eles podem comer capim, por exemplo. Para eles é nutritivo. Agora, para o ser humano não é, porque nós não vamos conseguir digerir aquela celulose. Mas isso não significa que ele não tenha um valor digestivo. Nós não vamos absorver, não vamos transformar essa celulose em glicose, mas isso vai ajudar o nosso funcionamento do intestino, vai ajudar, inclusive, a forrar o intestino, a retardar a absorção dessa glicose. Por isso que uma estratégia que às vezes é muito útil o diabético utilizar é, antes da refeição principal, comer a salada com legumes, com folhas, com alimentos ricos em fibras. Às vezes isso diminui o impacto da glicose no sangue. Claro que tem que moderar as quantidades, né? Mas isso consegue, muitas das vezes, ajudar bastante no controle. Algumas frutas, principalmente as que se come com casca, a maçã, por exemplo, ela tem bastante fibra na casca e ela tem outras substâncias na casca da maçã que também ajudam a retardar a absorção dessa glicose. Então você associar a tua refeição com fibras, com proteínas, com gorduras saudáveis também, é possível retardar a absorção desses carboidratos. Gorduras saudáveis, a gente está falando do azeite de oliva, está falando da gordura de algumas frutas, do coco, do abacate, por exemplo, de algumas sementes, enfim, uma infinidade de alimentos, até as gorduras animais também. Algumas saturadas você tem que ter um pouquinho mais cuidado só na quantidade que você ingere, mas não é proibido comê-las também. E o planejamento das refeições também é importante, para você poder distribuir os carboidratos na tua refeição ao longo do dia. É importante você planejar o que vai comer, estabelecer horário para as tuas refeições e evitar de ficar beliscando toda hora, que você ficar beliscando toda hora, comendo alimentos, e geralmente quem belisca come alimentos que são calóricos, alimentos que são ricos muitas das vezes em açúcares. E isso é claro que vai atrapalhar o teu controle da glicose ao longo do dia, além de fazer você ganhar peso. Tomar cuidado também com o processamento dos alimentos. No final nós vamos falar um pouco sobre processamentos, quando falar dos ultraprocessados, porque isso faz diferença. Por exemplo, você comer a mandioca cozida e comer a farinha de mandioca. A farinha, ela passou por um processo físico, todas as fibras, tudo foi removido, ficou só ali praticamente o amido, né? Que é o carboidrato que vai ser absorvido. Então o impacto da farinha de mandioca na tua glicose é muito maior. Então todos os alimentos que são ricos em farinhas, o diabético também deveria moderar a quantidade, evitar. Não vou dizer que ele não possa comer, foi num aniversário, por exemplo, bolo, pão, biscoito, tudo isso é rico em farinha, é feito de farinha. Aí ele foi num aniversário, não pode comer o bolo? Não é isso. É claro que também você não vai tirar todos os prazeres da vida, não precisa comer o bolo inteiro, é claro, mas comer um pedacinho de bolo. Agora, o teu dia a dia é que você precisa moderar, não dá para comer um bolo todo dia. Então é tudo questão de você negociar com você mesmo, negociar com o seu próprio corpo, de acordo com os teus objetivos e com a tua capacidade ali de gerir isso. Outra estratégia que pode ajudar bastante o diabético e que muitos não gostam é a atividade física. Ela também é importante. Por quê? Como nós falamos no início, a atividade física
ela vai ter dois impactos básicos. O primeiro, inicial, quando você está fazendo atividade física, você está consumindo mais glicose no sangue, está consumindo mais energia. Então isso vai ajudar imediatamente a já ter um impacto na tua glicose no sangue. Agora, a prática constante, a prática regular de atividade física, ela vai também ter benefício no sentido que ela vai aumentando o teu gasto energético basal. O que é isso? Que seria a quantidade de energia do teu metabolismo que você gasta mesmo quando você não só para manter as tuas funções vitais, manter os seus órgãos. Por exemplo, quando você aumenta a sua massa muscular, sem você fazer nada, quando você está dormindo, a tua musculatura, o teu corpo já consome mais glicose naturalmente. Então a prática regular de atividade física também vai ajudar a aumentar o teu metabolismo basal, aumentar o consumo de energia do teu corpo ao longo do tempo. Isso vai ajudar não só no controle da glicose, pode te ajudar a manter o peso a longo prazo. Então por isso que a atividade física também é importante. Outra coisa que é importante, que é o mal da vida moderna, é o controle do estresse. As pessoas hoje em dia vivem estressadas o tempo todo. Isso é importante controlar, porque o estresse ele libera outros hormônios na circulação, os principais. Libera cortisol, libera adrenalina, que são hormônios que vão fazer a tua glicose aumentar no sangue. Então, se você está toda vez que você tem um evento estressante, esses hormônios são liberados e a tua glicose tende a subir no sangue. Então, se você ficar o tempo todo se estressando ao longo do dia, é claro que você vai ficar tendo picos de glicose constante. Não é verdade? E outra coisa que é importante é a perda de peso. Isso que muitas pessoas ignoram, mas é importante você perder peso. Por quê? A perda de peso reduz muito a resistência à insulina. Então, principalmente quem está naquela fase do pré-diabetes, é possível ainda reverter esse quadro. É muito comum. A pessoa está acima do peso, aí começa faz aquele exame de sangue, já vê aquela glicose ali um pouquinho aumentada, ainda não está diabético, mas já está pré-diabético. Quando ela perde peso, isso reverte totalmente. E quem já ficou diabético, já está numa fase mais avançada, não consegue mais reverter isso, a perda de peso tem muito benefício no tratamento. Auxilia muito o efeito dos medicamentos, você consegue usar menos medicamento. Tem diabético que usa insulina que reduz drasticamente a dose. Eu tenho alguns pacientes que inclusive pararam de usar insulina só com a perda de peso. Passaram a usar só comprimidos. Isso é possível, dependendo do estágio que o diabético está. Por isso que dentro, inclusive, do programa Glucoe, a gente faz um módulo ali, um trabalho só com estratégias focadas na perda de peso. E a gente está sempre o tempo todo batendo nisso, porque é importante, se você está com excesso de peso, controlar o peso. Porque isso vai ajudar muito no tratamento. E hoje a gente está vivendo uma epidemia de obesidade, eu vou falar sobre isso agora, daqui a pouco, uma epidemia de obesidade baseada por conta dos hábitos modernos, da alimentação moderna. E antigamente o que se falava é que o diabético tipo 1 era o diabético magro e o diabético tipo 2 era o diabético gordo, era isso que se falava. E hoje essa lógica não está mais assim, porque o diabético tipo 1, ele tinha falta de insulina, quando ele era diagnosticado ele estava magrinho, consumido. Só que hoje, com a vida moderna, com os tratamentos mais modernos, eles estão mais compensados usando insulina, e a alimentação ruim, eles começaram a ganhar peso também. E começou a ter um novo problema. Além do problema da falta de insulina que o diabético tipo 1 tem, ele começou a ter o problema da resistência à insulina, que era um problema exclusivo do diabético tipo 2 e não é mais. Tem alguns endocrinologistas modernos agora estão chamando isso de diabetes duplo, ou seja, ele tem praticamente os dois tipos de diabetes. Então, por isso que a perda de peso é fundamental no tratamento. Quem está acima do peso, que ainda não é diabético, para prevenir que isso venha a ocorrer no futuro. Principalmente quem já foi diagnosticado com pré-diabetes. Agora, nós vamos falar de uma parte que é importante, é a parte final dessa live, mas que a gente vai falar sobre a qualidade da alimentação. É aí que vai entrar essa parte do processamento dos alimentos. Porque até metade do século XX era difícil você encontrar alguém obeso no meio da rua. As pessoas não tinham tanto problema com peso.
Da metade do século XX para cá, progressivamente, o número de obesos foi aumentando cada vez mais. E junto com isso foi aumentando as doenças crônicas, diabetes, a hipertensão e outras doenças. E o que aconteceu da metade do século XX para cá para ter essa mudança? Foi exatamente a qualidade da alimentação, além dos hábitos. Hoje em dia nós fazemos cada vez menos esforço. Hoje em dia, até antes da metade do século XX, as pessoas caminhavam mais, as pessoas não davam tanto de carro, não ficavam tanto na frente da televisão, muita gente nem tinha televisão. Hoje em dia, todo mundo, hoje em dia evoluiu, não é só a televisão, é a tela, a obesidade infantil, o tempo de... Antigamente, na época que eu estava na faculdade, falavam do tempo de televisão relacionado à obesidade infantil. Hoje se fala do tempo de tela, né, que evoluiu, ficou mais moderno. E as crianças não brincam mais na rua, não tem mais aquela atividade como tinham antigamente, porque ficam muito tempo ali confinadas dentro de casa, uma tela e com alimentação de baixa qualidade. E o que aconteceu principalmente do meio do século XX para cá foi a industrialização dos alimentos. Então, o que invadiu o mercado foram os alimentos ultraprocessados, que nós vamos falar já já o que são eles. E eles estão relacionados principalmente às doenças crônicas não transmissíveis, que é o diabetes, que é a hipertensão, que é a obesidade, a doenças respiratórias, até doenças psiquiátricas, alguns tipos de cânceres, tem estudos já relacionando esses ultraprocessados. Para que vocês entendam o que é ultraprocessado. Primeiro, os alimentos, a gente pode encontrar ele de várias formas hoje em dia. Os in natura, que são os alimentos como se encontra na natureza. É o caso das frutas, dos legumes, das carnes em geral, enfim. A gente tem os minimamente processados. O que são isso? São alimentos que passam por um processo físico, mas que não envolve adição de substância. É o caso, por exemplo, do azeite de oliva. Ele passa por um processo físico para ser extraído, mas não é adicionado nenhuma substância. É o caso do leite, por exemplo. O leite que a gente encontra não é como sai da vaca, ele é pasteurizado, passa por um processo físico para chegar até o consumo, mas não, em tese não envolve adição de substância. O suco natural pode ser considerado um minimamente processado, desde que não seja adicionado açúcar. Os alimentos já processados é quando você já envolve adição de substância. Aí já é o suco de caixinha, aquele que coloca um açúcar, aquela água de coco de caixinha que coloca açúcar, aquela compota de fruta também com açúcar, aquele enlatado lá cheio de sódio que faz mal para o hipertenso, por exemplo. Então esses processados já são alimentos que você tem que começar a tomar um pouco de cuidado. E finalmente os ultraprocessados, que aí já são alimentos que você precisa ter mais cuidado, porque eles já não são mais alimentos, na verdade. Eles são geralmente derivados de substâncias de laboratório. Eles são produzidos a partir de elementos extraídos muitas vezes do petróleo, do carvão. Então, na verdade, quando a gente fala de ultraprocessado, a gente descaracteriza totalmente o alimento. É o caso, por exemplo, do refrigerante. O refrigerante não é um alimento. Se for o refrigerante que não é diet, a única coisa de alimento que tem ali é o açúcar, que também é adicionado. Mas mesmo refrigerante zero, você tem adoçantes ali que são substâncias que não são naturais. Então, e hoje em dia o que mais você encontra num supermercado que você vai são ultraprocessados. São biscoitos, doces, balas, bombons, várias coisas que você encontra ali, sucos, muitas das vezes bebidas lácteas que são colocados um monte de substâncias, conservantes. Os embutidos, por exemplo, os embutidos eles não são carne pura. Você pegar uma salsicha, por exemplo, se você for ver a composição dela, é um monte de coisa adicionada, até açúcar tem ali, muitas das vezes. Então, e são esses alimentos que principalmente, não só os diabéticos, principalmente quem quer perder peso, precisa evitar. Tentar fazer da nossa alimentação o mais natural possível, porque esses alimentos são que têm trazido o maior prejuízo à saúde das pessoas hoje em dia. E são os que são mais disponíveis hoje em dia. Então, o que eu falei aqui na live é para que vocês possam entender esse processo de que é possível você equilibrar a sua alimentação
sem perder o prazer de comer, sem deixar de comer, sem ficar fazendo dieta restritiva. Mas é importante para isso que você tenha uma melhor gestão da sua alimentação. E aí eu pergunto a vocês, se você gostaria de passar por esse processo, de entender melhor esse funcionamento da sua alimentação, que muitas das vezes nós perseguimos esse resultado durante anos sem conseguir ter sucesso com ele. Então é por isso que eu criei o programa GlucoWhey. O que seria esse programa? O programa ele vai ter umas aulas gravadas, com muito mais detalhes sobre esses assuntos e alguns outros que eu falei aqui na live, para que não são aulas longas, são aulas simples, com uma programação semanal para vocês assistirem, para que vocês possam entender esse processo, entender ali o conteúdo. E a cada 15 dias nós vamos marcar um encontro ao vivo onde nós vamos discutir isso aí, nós vamos tirar as dúvidas, esclarecer. Eu vou estar junto com vocês. Vai ter um canal aberto, fora desses encontros ao vivo, para vocês tirarem dúvidas também. Se não puder estar presente nos encontros ao vivo, eles vão ficar gravados também. Mas o objetivo é que vocês façam esse processo, que nós façamos esse processo junto, que possa ajudar vocês no final de cada aula, eu coloco ali uma ferramenta simples, uma medida prática para que vocês possam aplicar no dia a dia, porque o objetivo também é que vocês tenham resultado, não só ficar ali assistindo conteúdo e não aplicar isso no dia a dia, que aí também não vai ter valor nenhum. Então, o processo médio de duração disso aí é em torno de 3 meses, vai ter um cronograma ali dos encontros ao vivo, vai ter fim de ano, a gente vai ter que ajustar algumas datas de calendário, mas se fizer sentido para vocês, eu acredito que vai ser bem interessante, vai ser bem produtivo quem decidir participar do programa. É a primeira edição dele, então acredito que eu vou poder dar muito mais atenção, tá muito mais próximo de vocês. Então eu vou botar agora no bate-papo ali o link da página de inscrição, onde lá vocês podem encontrar também mais informações. E se vocês tiverem algumas dúvidas também podem mandar direct aqui no Instagram. Quem tiver lá no grupo VIP também já tem algumas informações que eu coloquei lá. Mas qualquer dúvida pode mandar direct aqui no Instagram, pode conversar com a minha equipe também. E se fizer sentido para vocês, vocês vão ver lá na página de inscrição que o preço, a parcela lá sai a menos do que o preço de uma pizza. Está saindo, se eu não me engano, R$ 99, uma coisa assim. É menos que uma pizza hoje em dia. Menos que uma pizza por mês. E isso ajuda, isso pode ajudar vocês aí a mudar realmente o patamar, a forma de encarar o tratamento, a forma de encarar os hábitos. Inclusive, o primeiro módulo fala exatamente a gente fazer junto um trabalho a respeito dos hábitos. Tá certo? Então agora eu vou abrir aqui, se vocês quiserem, vamos ver se alguém já mandou alguma pergunta. Se não, se vocês quiserem tiverem alguma dúvida, mandar alguma pergunta, podem mandar agora, que eu vou respondendo aqui à medida que vocês forem mandando. Acho que ninguém mandou nada ainda. Mas se tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem mandar que eu vou respondendo. Se não tiverem dúvidas, aí a gente encerra a live. E qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer informação que precisarem depois, podem entrar em contato ali, podem mandar um direct ali que, assim que possível, eu já respondo para vocês. Tá certo? O Valdir Souza, um abraço, Valdir. Quanto tempo? Valdir é um velho conhecido, um amigo muito querido, de muito tempo, mas há muitos anos que eu não vejo. E ele pergunta aqui, eu sempre tive dúvidas sobre os adoçantes, qual a sua opinião? Então, como eu falei na parte ali dos ultraprocessados, os adoçantes, o que acontece? O diabético, ele foi feito para substituir o açúcar, para o diabético consumir menos açúcar. Então, o diabético, por exemplo, que bebe café e precisa colocar açúcar toda hora, ele vai beber muito açúcar durante o dia, claro que isso vai atrapalhar o tratamento dele. E aí colocou-se essa alternativa aos adoçantes. O problema é que os adoçantes são substâncias artificiais.
E o consumo excessivo delas, muitas substâncias ali não se tem nem estudo do que elas podem causar a longo prazo. E algumas já estão sendo relacionadas a vários problemas de saúde crônica. Não só os adoçantes, mas os ultraprocessados em geral, essas substâncias que são feitas de maneira industrial. Então, o ideal é sempre comer os alimentos no sabor natural deles, é o ideal, vamos dizer assim. Eu, por exemplo, eu gosto muito de beber café. Se eu for beber café com açúcar, toda vez que eu beber café, eu vou comer 1 quilo de açúcar por dia. Então, desde que eu comecei com esse hábito de beber café, eu passei a beber o café amargo. Até porque eu nunca gostei muito do gosto do adoçante. E eu, com o tempo, fui acostumando com aquilo e beber o café amargo. Agora, se você não consegue beber o café amargo de jeito nenhum, tem gente que realmente não suporta. É melhor usar o adoçante do que excesso de açúcar, mas também controlar as quantidades, não usar muito, porque o excesso, tudo é a questão da quantidade. Então, assim, não é o ideal beber com adoçante, mas se não conseguir de jeito nenhum usar o sabor natural dos alimentos, eu, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa que eu uso é vitamina de abacate, eu gosto. Só que o abacate ele tem puro, né? Ele tem aquele gosto um pouco amargo. Então o que eu uso geralmente? Eu coloco uma fruta junto ali para dar uma adocicada. Eu coloco uma maçã junto, uma banana, e aquilo, pelo menos para mim, para o meu paladar, ajuda bastante. Então isso vai muito de cada um. Não sei se eu fui claro aí na resposta. A Bárbara perguntou, são quantos módulos? O programa ele vai ter, na verdade são 7 módulos, né? Vai ter um módulo, ele tem um módulo introdutório, que não estou contando com ele, mas aí ele vai ter depois a programação, que cada módulo desse dura em torno de 2 semanas, por isso que é a programação de 3 meses. Então ele vai ter ali 6 módulos principais, vamos dizer assim, e o último módulo é mais uma revisão, uma parte final dele. Excelente, o Valdir respondeu. Espero que eu tenha que eu tenha conseguido esclarecer bem. Obrigado pela pergunta. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa?